que eu estou e para que nível eu devo ir. Agora eu separei para você uma palavra muito prática, muito prática, muito prática, aquela do dia a dia que você vai ver um primo seu ali. Alguma coisa que acontece na casa de primo, de sobrinho, de parente. Não é você, amém, querido? Primo para lá, outro nível de comunicação. Então agora nós vamos pensar nessa palavra aqui, ó. Bênção ou maldição nos relacionamentos. Aqui não é uma discussão teológica, se existe, não existe. Não, é só para chocar mesmo. Assim como tem níveis de comunicação, existe também o fator bênção ou maldição no relacionamento. Por isso que a gente falou lá em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem souber usar, come do fruto. Se eu souber usar, vai ser uma bênção, nesse sentido. E se eu não souber usar, vai ser um grande problema. Por quê? Porque a comunicação, querido, ela pode determinar a profundidade do relacionamento familiar. Por profundidade, eu quero que você entenda aqueles níveis. Alguém que nasce, vive e parece que não conhece. E o outro aprofunda, sei exatamente quem é você, o seu coração, a sua alma. Então, a profundidade do relacionamento se determina pela comunicação. Também, o quanto o amor pode ser conhecido ou não pelos integrantes da família. Com certeza, os que trabalham com casais conhecem a história As 5 Linguagens do Amor. É um livro decisivo que chegou na minha mão no começo do meu casamento, que é daqueles que eu disse para você. Se você tiver, se você ler, se você entender aquilo, sua qualidade de casamento é incrível, porque você descobre que existe amor. Mas eu falo chinês, mandarim e você inglês. Enquanto estamos apaixonados, não precisa nem comunicar. Apaixonado não comunica. Apaixonado pisca. Quando quer comer alguma coisa, assim. Está todo mundo se entendendo, apaixonado. Passam os 2 anos da paixão, como é que fala um mandarim e o outro inglês? Macarrão. Vá trabalhar, homem de Deus. O outro não entende. Então, se você não aprende a se comunicar, você tem um problema. E esse livro revela que, por mais que eu ame, eu tenho uma linguagem e você tem outra. Assim como a língua materna de um é o português, do outro é o mandarim, do outro é o inglês, do outro é o espanhol. Não é por mal, é que não me é familiar, eu não entendo mesmo. É até estranho. Aí eu aprendo a língua do outro. Aí a gente consegue, é muito legal. Então vai determinar o quanto eu posso experimentar de relacionamento, e a comunicação determina o quanto eu posso experimentar de amor. Recomendo o livro As 5 Linguagens do Amor. Para ter, para ler, para estudar, para tudo isso. Outra. A comunicação pode determinar se uma família será feliz ou infeliz. Nesse nível. E problemas da comunicação são fantásticos, porque ninguém está isento. Olha o exemplo do que nós vamos trazer aqui, pastor. Pensa num casal que tem tudo para dar certo. Rei Davi e a princesa Mical. Pode ter alguém melhor do que o rei Davi? A gente já gosta dele desde menininho, quando você escuta que ele matou o gigante. Esse homem era especial. O bom leitor da Bíblia sabe que ele é ungido rei ainda jovem, que ele mata leão, que ele mata urso, que ele mata gigante, que ele é salmista, que ele é profeta, que ele é escritor, que ele é general de guerra, que ele é rei. Gente, um homem desse tem que dar certo, porque ele é muito bom. Ele é segundo o coração de Deus. Aí ele se casa com uma princesa. Ó, filha de Saul. Se alguém fez curso de como é que se comporta e qual é o papel dela naquele momento, foi a princesa. Se alguém sabia comer com colher e garfo macarrão, era a princesa. Se alguém sabia postura, era a princesa. Pensa num casamento que tem tudo para dar certo. Davi, ungidaço de Deus, com a princesa. Era hora de falar, foram felizes para sempre. Só que não. Por que faltou amor? Não. Por que faltou unção? Não. O Davi diz que o óleo está até escorrendo, não faltou óleo. Mas faltou comunicação. E faltou comunicação na casa do grande rei Davi.
E nós vamos ver o que aconteceu quando faltou comunicação na casa do rei Davi. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, 2 Samuel 6. Essa é uma leitura que parece extensa, mas é muito importante que a gente leia. 2 Samuel 6, de 1 a 23. Se você está com a Bíblia, ótimo. Se não está, agarra aqui comigo que você vai entender a história. Eu quero que você visualize a história que está acontecendo aqui. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. É bastante gente, não é? Isso é uma festa. Você já deu festa para 30.000? Isso é uma festa para 30.000 pessoas. Isso é que é festa. Diz aqui, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balá de Judá, para levarem dali para si marca de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinael, guiavam o carro novo. E levando-o para a casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixaram perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo? Davi está trazendo a arca, põe num carro novo de boi, tinha as pessoas certas. Quando o carro de boi está andando, passa num buraco, o boi pende, a arca vai cair. Uma festa para 30.000 pessoas. O momento mais importante da festa é a arca chegando. A parada, vai chegar a arca. Quando o homem tenta pôr a mão na arca para não cair, Deus o mata. Acabou a festa ou não acabou? Sim? E Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Você tem um amigo assim que quando o negócio está matando, manda entregar para você? Davi fez isso. Está matando? Leva para o Obed. Tem uns amigos que são amigos da onça, não é? Mas olha o que Deus faz na casa do Obed. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima, para casa, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amigão, né? Está matando, leva para lá. Está abençoando, traz para cá. A festa com 30.000 pessoas era a festa. Parou por causa da morte de alguém. Agora não está mais matando, está abençoando. Olha a festa que Davi faz nacional. 13. Está todo mundo comigo aqui, entendendo? Imaginando a visão? E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado quantos passos? Sacrificavam ele bois e carneiros cevados. E Davi fazia o quê? Saltava, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Quem acha que ele dançava assim? Isso tem cara de toda força? Tem cara de toda força? Não. O que te parece toda força? Pulos! Eu não posso acreditar que alguém fez assim, ó. O que está fazendo? Dançando com toda a força. Está fraco, né, amigão? Não. O Davi é um homem forte, novo,
dançava, saltava com toda a sua força diante do Senhor, e estava Davi cingido com éfode de linho, uma roupinha de linho. Assim, subindo, levavam Davi, todo Israel, a arca do Senhor, com júbilo, ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a Mical, filha de Saul, princesa, casada com ele, esposa, tudo certinho. A Mical, filha de Saul, estava olhando da janela, e vendo a Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduziu a arca do Senhor e puseram um lugar na tenda de Davi armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne. Quanto que é um bom pedaço de carne aqui na Presbiteriana? Que tanto? Quilo? Não sei. Um bom pedaço de carne. Não. Festa dessa? Vocês estão diminuindo as coisas. Lembra quando a gente era criança? Primeiro aniversário do meu irmão foi um boi. O meu primeiro, que eu nasci 3 anos depois, foi 1/4 de boi. Hoje nem churrasco faz mais, porque o negócio vai diminuindo. Um bom pedaço de carne. Tem negócio de quilo em Israel. E olha o que esse homem fez: um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo para sua casa, e voltando Davi para abençoar a sua própria casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse... Aqui nós temos um problema, leitura bíblica. Tem gente que lê uma coisa tão emocionante como essa, assim, versículo 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Ninguém está saltando com uma leitura dessa. Aí você não entende a Bíblia. Esse homem estava saltando e pulando, e a roupa dele era de linho. E a Bíblia diz que quando ele saltava e pulava, a roupa também pulava. E a Mical estava na janela, e a Mical via tudo que era para ver e o que não era para ver. Em Israel e fora de Israel, janela fica em que nível? No mínimo, do peito de uma pessoa. Ninguém põe a janela para estar agachado, para estar olhando. Agora, você imagina se ela, da janela, eu estou colocando janela no térreo, pastor, para facilitar para o Davi. Imagina aquela janela do berçário. Ali é uma janela. Dali, ela viu Davi pulando e mostrando todas as partes dele, todas elas. Quando esse homem entra em casa, essa mulher está uma pilha. Não posso ler a Bíblia assim. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Já viu alguém bravo? Quando alguém está bravo, ele pausa, ele quase que faz um negócio soletrado. Ninguém chama alguém de sem vergonha rápido. Quem está nervoso faz seu, sem, ver. Não é assim que a gente acaba vendo os primos da gente fazendo? A gente não, porque a gente não faz isso, mas os parentes, os vizinhos, eles chegam a soletrar. Então esse homem entra em casa porque ele está feliz da vida, com um bolo de pão também para a casa dele, com um pedaço de carne também, com vinho também. Quando ele chega em casa, a esposa dele fala assim: que honrado foi hoje, hein, Davi? É o de hoje quando fala assim, ó, bonito, hein, Davi? É isso que ela está dizendo, com esse nível de emoção. E ele diz: que honrado, hein, rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um sem vergonha se descobre. Está na minha Bíblia, está na sua? Não é palavrão. Você agiu que nem um sem vergonha, Davi. Pensa um cara falar isso
Ninguém fala, ainda mais pro rei. Você é um sem vergonha. Você se descobriu que nem um vadio. Está escrito na minha Bíblia, estou lendo a Bíblia. Não é pecado. Diz, porém, Davi a Mical. Ninguém responde uma briga assim também. Quando alguém dá uma cacetada de lá, normalmente aqui no hemisfério sul a pessoa responde na mesma, não é? Então o Davi não respondeu assim: perante o Senhor que me escolhera a mim. Não, o Davi respondeu: perante o Senhor que me escolheu, mas não escolheu o teu pai. Ó, já botou a família no meio, tá percebendo? Eu que sou o chefe, eu tenho me alegrado perante ele, versículo 22, e mais do que isso, eu me envelhecerei e me humilharei aos olhos das servas que você falou, eu vou ser honrado por elas, e a Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Agora que nós já lemos um texto cumprido, vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? O Davi é um homem de Deus, mas o homem de Deus não é perfeito. A mulher pode ser de Deus, mas não é perfeita. É homem de Deus, mulher de Deus, é gente é gente. E o Davi naquele dia animou porque quando ele trouxe a arca, Deus matou um homem que tocou na arca. Isso frustra o organizador de uma festa de 30 mil pessoas. Mas agora que ele mandou a arca para a casa de Obed-edom, e Deus começou a abençoar a casa de Obed-edom, ele traz a arca. E ele faz uma festa que a cada 6 passos para tudo. Sacrifício, música, dança. E o homem saiu dançando, pastor. E ele dançou, e ele pulou, e ele se alegrou, ao ponto de não perceber, mas dava para ver as partes que não era para ver. Quando acaba a festa, ele fez o que um rei bom faz. Pega essa carne do sacrifício toda aí, ó, dá um pouco para esse povo, dá bolo para ele, vamos todo mundo para casa se alegrar. E o que um homem quer quando chega em casa depois de um dia vitorioso? Vocês sabem. Isso aí que você pensou. Faz parte. Não olhe para Davi como super, é homem. Olhe o Moisés como gente, olhe o Abraão como gente, olhe o Davi como gente. Eu acho que esse homem chegou suadão, porque ele pulou a tarde toda. Mical, cadê a Mical? Ei, que culto, Mical. Foi assim que ele chegou. Só que quando esse homem chega, não é um evento. Esse homem já vem de um tempo de vitória. Se olhar a história dele, um pouquinho antes no capítulo 5, ele é instituído rei sobre a sua nação. Deixa eu te perguntar, ser rei de um país, presidente, é motivo de comemorar ou não é? Vale um churrasco? É todo dia que você é colocado rei do seu país? Se você ler um pouquinho mais, vai ver que ele conquista a capital. É todo dia que alguém faz a capital do seu país? Uma vez só, gente. Olha o ambiente de vitória que ele já vem. Rei, capital. Toda vez que alguém era colocado rei, os inimigos invadiam logo. Por quê? Porque está fraco. Não tem comando ainda. Lá, quando Davi foi colocado rei, no capítulo 5 ainda, os inimigos vizinhos mandam cartas dizendo: que bom que você é o rei. Ó, mais um motivo para churrasco. Filhos nascem nessa cidade. Você sabe o que é nascer filho? É a coisa mais gostosa da vida. Esse homem vem num ambiente bom, vem num tempo bom, vem numa vitória atrás da outra. Derrota os filisteus na primeira guerra de rei, já ganha. É tudo de bom, pastor. Agora, ele consegue trazer a arca depois do contratempo. Esse homem chega feliz porque vem de meses de conquista e de vitória. Aqui eu estou dizendo do Davi e da mulher, porque a figura é o homem chegando e a mulher em casa. Mas isso não é papel de homem e de mulher. Por vezes, quem vem vitoriosa é a mulher. Porque passou na faculdade, conseguiu uma promoção, uma bênção, uma vitória. E quem está em casa injuriado é o marido. Então aqui é o Davi chegando e a mulher injuriada, porque o texto diz isso. Mas não se limite a achar que é sempre assim. Às vezes é o filho que chega vitorioso em casa, porque alcançou uma coisa que o pai nunca alcançou. Em vez do pai se alegrar, careta nele. Essa é a comunicação. Então ele chega de vitória em vitória. Chega para namorar. Chega para conquistar. Chega suado. Que bênção! E ele encontra a esposa dele lá. Como é que ele acha a esposa dele lá? Olha as palavras dela. Que bela figura fez hoje, hein? Rei de Israel.
foi nesse tom para cima, querido. Ninguém briga para baixo disso. A ironia está na palavra. Ninguém chama alguém de vadio e vagabundo assim, querido rei vagabundo. Não. É assim, vagabundo. Soletrando. E sabe o que acontece? Começa o que alguns chamam de diálogo, mas não é diálogo. Quantos assuntos eles tinham? Quantos assuntos ele tinha? Qual era o assunto? A dança. Porque isso está ruim. Está bom que você é o rei. Está bom que você fez a nossa capital. Está bom que nasceram nossos filhos. Está bom que você ganhou a Primeira Guerra. Está bom que os vizinhos reconhecem. Está bom que você trouxe a arca. Mas tem uma coisa que não está boa. Você rebola muito. Esse era o problema. Agora repare o que uma falta de comunicação faz na casa do ungido. Eles conseguem transformar um assunto em 6, pastor. Em 6 assuntos, isso numa fração de segundos. Numa fração de segundos. Se ela tivesse a graça de Deus para entender que ele chegou suado, a primeira coisa que ela podia fazer para evitar ele é o que quase todas fazem, de geração em geração. Ele chega suado, ô amor, me dá um beijo aqui. Ela já fala, ô querido, você está tão suado, vai tomar um banho. O homem pulou o dia todo. Dá um banho quente nele, aquilo desaba, não sobra nada. Quando ele vai deitar, aí ela fala assim, agora me espera que eu vou tomar banho. 40 minutos, dormiu ele. Resolvia, pastor José. Dia seguinte ele acordou assim, ô Mical, foi o que era, você nem veio aí? Aí, pastor, tem hora certa, no café da manhã. Torrada. O Davi, nossa, achei estranho. Você ontem à noite mandou eu tomar banho, eu acabei dormindo. Aí ela podia puxar o papo, falar assim, então, você deve ter dançado demais, né, gatão? Dá uma torrada para ele. O que todo homem, quando faz uma bobagem, que não sabe o que faz? Aquela cara de, você acha? Olha a mulher sábia. Eu acho. Israel acha. O jornal só fala disso. Olha você aqui, Davi. E olha como é que termina isso. Davi, dançar assim, meu bem, você tem que dançar para mim, querido. Eu sou sua esposa. Por que você não dança hoje para mim? Aí ele ia falar assim, você quer? Quero. Resolvia. Ela ia ter um filho dele. E olha que lindo. Saul, primeiro rei, não pôde continuar. Nós conhecemos o texto. Deus levanta Davi, segundo rei, um homem segundo seu coração, mas ele se casa com Mical, filha de Saul, e Deus honra Saul, dando um descendente através de Mical, e descendente de Davi. Deus consegue consertar coisas, mas às vezes ele não conserta porque a gente bagunça demais. Eles conseguiram transformar um assunto em 6. E isso na vida real demora 3 segundos, irmão. Não tem negócio de 6 horas. É assim, ó. Que bela figura fez, hein, ô? Rei de Israel. O assunto é dança. Essa roupa não é roupa, tá dançando lá fora. Ó, o Davi já emenda, ó. Perante o Senhor. Ninguém está falando de Senhor, cara, nem de culto. É a mesma coisa que você chegar em casa, a esposa reclama e fala assim, mas eu fui no culto, você nem foi, sua desviada. Já tem 2 assuntos aí, ó. Eu estou indo no culto, pelo menos. Dancei, mas era na coreografia da igreja. Ó, 2 assuntos. E ele emenda. E vou dizer mais. Deus escolheu a mim e não seu pai. Quem é que está falando de família aqui? 3. Conhece isso lá? Parente? Vai lavar o tapete? Você não lavou o tapete? Você nunca lava. Eu nunca lavo, mas sua mãe também não lava. Ó, já botou mãe. E o seu pai, que eu nunca vi. Ó o assunto multiplicando. Só multiplica. Quantos segundos? Eu estou demorando. Em 3 segundos já deu tudo.
Perante o Senhor, assunto 2, seu pai não foi escolhido, eu que fui. Agora dá para piorar. Dá para piorar demais. Você acha que eu estou dançando? O Davi diz, eu vou dançar mais. É quando alguém provoca. E dá para piorar. Como a Mical disse, você dançou que nem um vadio na frente das servas aí, dos servos. O Davi diz, eu vou dançar mais. E elas que vão ver eu dançar. Pensa num homem que chega em casa bravo. E ele desabafa com a esposa dizendo, nossa, a Zuleika me ajudou hoje, que a Zuleika é um nome fictício da secretária. Tem Zuleika aqui? Eu mudo o nome agora. Tem? Não? Tem? Tem Zuleika? Não? Aleluia. Exemplo. Aí no outro dia, não sei o quê. Nossa, a Zuleika falou que essa camisa ficou legal. Terceiro dia, porque a Zuleika quer que eu vá mais cedo, porque ela leva um bolo que ela faz de milho, que é mais legal que eu já comi na minha vida. Aí a esposa fica brava e fala assim, você está falando demais dessa moça. Aí você fala, não fale assim da Azul. O que vai acontecer na sua casa? Foi o que Davi fez. Ela está dizendo, você dançou e todo mundo viu tudo. Ele diz, dancei, estou com Deus, você não está. Meu escolhido aqui de Jeová sou eu, não é o seu pai. Vou dançar mais e na frente das moças ainda. É o que ele está respondendo. Dá para piorar? Dá. Nunca mais tiveram nada. Como é que alguém consegue transformar um assunto em 6? Por causa da comunicação. Não é só um problema entre marido e mulher, às vezes isso acontece entre pais e filhos. O assunto é um. O menino chega, pai, passei na faculdade. Não faz mais do que obrigação. 2 assuntos. Ainda bem, porque nunca fez nada direito. Você está entendendo que tem lugar que isso acontece? Um assunto vira 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes acontece entre irmãos de sangue. Um assunto vira 6. Às vezes acontece entre cristãos. Nós estamos discutindo o quê? Mas já estamos discutindo 4 coisas, 5 juntas. E às vezes entre cristãos e Deus, que Deus está tratando uma coisa e você trata a outra. E aí nós precisamos aprender, porque os problemas podem vir de qualquer lugar. Às vezes os problemas surgem por causa, não da dança, porque o senhor nem dança. Mas surge porque os filhos têm descobertas. Tem ou não tem, queridos? Os filhos descobrem coisas. E quando eles vão descobrindo, vira um problema em casa. Qual é o assunto? Às vezes o problema surge do trabalho. Trabalho sempre foi um desafio. Quando é pouco demais é um desafio. Quando é muito é um desafio. Trabalho de menos é um problema. Trabalho demais é um problema. Às vezes o problema surge quando nós temos desacordo de opinião e não precisa virar uma coletânea de temas. É um tema. Qual é a nossa discussão? Às vezes os trabalhos, ou melhor, o problema surge quando vem as contas e vem também as dívidas. Dá para piorar, pastor Jonas? Dá para piorar. Se não bastasse a nossa capacidade de ficar no nível 4, no nível 3, no nível 2 e nunca chegar no 1, ainda aprendemos a multiplicar os assuntos que não são pauta. E dá para piorar ainda, que tem um tal de diabo. Quem já ouviu falar dele? Que não vê a hora de entrar quando acha uma brecha. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao, diga, capeta. Você sabia que a palavra capeta não aparece na Bíblia? Mas a comunicação é tão interessante que quando eu falo capeta, você sabe o que eu estou dizendo. Capeta não está na Bíblia. Não existe capeta. Mas você sabe o que eu estou dizendo. Se não bastasse o nível ruim de comunicação, a gente multiplica os problemas, o diabo entra. E ele entra como uma cunha. Não precisa de muito, um pouquinho só para pôr o pé. É um problema. Agora você imagina, o Davi é da minha igreja e a Mical também. Eu estou acompanhando eles pelo Jornal Nacional, pelo jornal escrito, pelo noticiário. Ontem, lá em Brasília, veio a arca, teve a grande festa, mais de 30 mil pessoas, o rei Davi. Eu só vi o que a câmera mostrou, ou seja, que legal. Mas no dia seguinte, quando eu chego na igreja, está o Davi e a Mical na minha sala, pastor, me esperando. E eu entro na sala e pergunto, ô Davi, que coisa boa, eu vi ontem vocês lá na festa, chegou a arca, né? Glória a Deus, Deus abençoe, Davi. Amém, pastor.
que aconteceu, querido? Festa ontem, eu vi lá, nacional. Ele disse, nós tivemos um problema aqui. Problema? Como alguém pode ter um problema com tanta coisa boa acontecendo tanto? Ele disse, nós tivemos uma briga e foi feio lá, pastor. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou atender vocês dois. Querem conversar junto ou separado? Aí ele fala, não, pode ser aí. Ela primeiro. Aí entra a Mical na minha sala. Quem consegue ver a cena? Ô, irmã Mical, pai do Senhor, pai do Senhor. Eu vi a festa, o que aconteceu? Ai, pastor. Nem te conto o que aconteceu. Não, precisa contar, que você veio de Brasília aqui, você precisa contar. E aí eu chamo isso de 4 errinhos comuns, mas são terríveis. Primeiro, a Mical dizendo, pastor, eu estava de cabeça quente. Já pegou gente assim? Eu estava de cabeça quente, eu acabei falando umas palavrinhas bobas. Mical, me conta o que você falou para ele. Pastor, eu nem lembro, estava tão quente a minha cabeça. Eu devo ter falado alguma coisa. Não, mas essa alguma coisa tem que ser dita, porque eu preciso saber o que foi. Não é possível alguma coisa que não seja forte ter causado tanto. Eu acho que eu lembro, pastor. Fala, Mical, o que você disse que é tão pequeno para os seus olhos? Eu lembro de sem vergonha e de vadio, eu lembro. Mical, você falou isso para o seu marido? Ai, pastor, a gente conta de cabeça quente. Então, olha só, esse é um erro comum. Que você precisa aprender a arrumar. Porque nada justifica isso, pastor. A gente sabe para quem a gente grita. Por que quando você está atrasado, o seu menino entra no carro atrasado, você fala, entra! Aí quando ele acaba de entrar, ele fala, esqueci a Bíblia. Vai agora pegar a Bíblia. Aí o menino volta. Quando ele volta, esqueci a caneta. Não, agora você vai sem caneta. Aí você vai rápido, porque eu estou indo para a igreja, aleluia, já nervoso. Você vira 2 ruas, encontra um carro da rota, fazendo parada. Lembra que você estava bravo, gritando, cabeça quente, quando estou de cabeça quente. Aí o cara da rota faz assim para você. Sem pressa. Lembra que você estava com pressa, cabeça quente, falando um monte para o menino, para a esposa? Aí você para o carro e ele vai nessa velocidade atrás de você. Era a hora de você descer do carro e falar, vamos, rapaz! Vamos! Duvido que você fale isso para o policial. A gente sabe para quem que a gente está de cabeça quente. Eu falei cabeça quente. Palavrinha boba. Ai, que erro tão pequenininho. O que mais você fez, Davi? Depois o Davi disparou, pastor. Não sei mais nada. Chama o Davi. Paz, senhor Davi. Paz, pastor. O que aconteceu, querido? Pastor, eu sei que eu cheguei em casa, a mulher estava com um pau de macarrão lá, e eu acho que eu também errei. Não é errei. O que é que você falou? Nem lembro. Não, você vai lembrar, você precisa lembrar. Porque não é pequeno para destruir um casamento. Não é pequeno para destruir a trajetória de um menino. Não é pequeno se destrói a vida de uma moça. Não é pequeno. A sua esposa disse que errou com você e falou tais palavras. Eu também errei, pastor. Eu errei. Olha, eu vou falar para o senhor, eu dei uma respostinha sem pensar. Conhece alguém assim? O único problema é que a Bíblia diz que a boca fala que o coração está. Olha que respostinha sem pensar. Envolveu pai, moça, dança, provocação. Não foi sem pensar. Quer ver outro errinho comum? Pastor, a gente acabou dando uma desviada do assunto. Não, senhores, vocês desviaram de 1 para 6. E isso em menos de 10 segundos. Isso não é um erro pequeno. Quer ver um outro problema?
Você acha que essa briga aconteceu onde? Você já viu vereador, e eu falo com respeito que eu tenho vários amigos vereadores, vereador já anda cercado de 4, 5. Se você não conhecer o vereador, você não sabe qual é o vereador. Estou exagerando? Quando eles chegam, vem 4. Você fala, qual será? Mas você já conhece ele, você sabe quem é. É o assessor do assessor e o assessor do terceiro assessor do carimbador. Então, tem muita gente em volta de vereador. Eu não estou criticando. Tenho amigos. Eu estou dizendo, se um vereador tem 5 assessores, quantos assessores tem a mulher do rei? Quantos assessores tem o rei? Amigo, não tem água encanada aí quente. É uma moça para o cabelo, uma moça para a toalha, uma moça para água quente, uma moça para... Quando Davi entra em casa, ninguém briga assim. Queridas, por gentileza, saiam, porque eu vou explodir. E nem o Davi, quando vê a mulher explodindo, fala, todos os criados retirem-se por gentileza. Não, amigão. Foi na frente de todo mundo, pastor. Ele entra em casa, vadio, e seu pai? O negócio ferveu. Isso chama o barraco de Israel, essa mensagem. Pastor, e funcionário é terrível. Eles têm turno. Era o horário de mudar o turno. Funcionário, pastor, ele é assim, ó. Ele faz que tá tudo bem, mas ele já tá assim, meu Deus. Ele só olhando assim, vendo o barraco total. Deu o horário dela sair. Quando ele sai, pastor, tá entrando o pessoal do outro turno. E as pessoas que trabalham numa casa sabem o ambiente. O olhar fala tudo. Tipo, ó quem tá saindo do turno. Vai embora. Quem está entrando não sabe o que aconteceu. Querendo saber. Não tinha Facebook, internet, telefone, senão já saberia. Então a nova turma entra para saber o que está acontecendo. Tem que ficar medindo tudo. Só percebe o climão. Quando amanhã cedo sai a turma às 6 da manhã e entra aquela que saiu, qual o primeiro olhar? O que aconteceu? Quando você explode na frente de uma pessoa, é quando você sobe no alto de uma montanha com um travesseiro de penas, corta a borda e sacode as penas. Você nunca mais vai recolher aquelas penas, porque já falou. E o funcionário já falou para o outro, que já falou para a tia. O pessoal chegava em casa à noite e falava assim, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu lá. A mãe fala, eu sei, chegou a arca, Deus, aleluia. Não, mãe, eu vou te contar o que aconteceu depois da arca. Até escorre assim. O povo conta, pastor. O povo conta com detalhe. Então esse não é um erro pequenininho. Ai, eu acho que eu acabei explodindo. E tinha gente perto da sua explosão? Eu acho que tinha os 3 turnos da guarda, 4 turnos da copa, 5 da alfaiataria. 4.000 pessoas viram a briga. Então eu vou dar sugestões para você melhorar e estamos terminando. Primeiro, não é versículo, mas é tão bom que você podia pôr na Bíblia. Diz assim, quando um não quer... Mas tem um outro que também não é versículo, mas pode pôr na Bíblia que é bom. O problema é quando junta a fome com a vontade de comer. Tem um povo aí que gosta de uma briga. E eles têm uns ditados assim, olha, eu dou um boi para não entrar. Eu só fico vendo os donos de fazenda. E uma boiada para não sair. Eu nem sabia que você tinha tanto boi assim. Que você é tão briguento. Você quer matar alguém? Não brigue. Porque quem gosta de briga, o pior que pode acontecer é a não briga. Ele morre do coração, mas não da briga. Então, se você é casado com alguém que briga, olha eu falando aqui em nome do Senhor. Faz assim, melhor. Aí ele, você, seu pai, sua avó. Aí ele começa a ficar sem ar. Aí você fala assim, não vou brigar. Sabe o que o Luciano Subirá ensina e funciona?
ele diz que quando ele percebe qualquer clima que vai dar uma margenzinha para o problema, eles literalmente falam essa frase: eu amo você e nunca vou te deixar, pode continuar. Já desarma o outro, fala assim: eu não estou falando disso. Ok, mas eu te amo, não vou te deixar. Já dá uma água na briga que a turma fala assim: então não vou brigar mais também, depois nós conversa. Repita comigo: predisposição para não brigar. Porque quando você quer brigar, meu amigo, até quando não tem motivo você acha. Mas se você botar no seu coração: eu não vou brigar. Acabou. Ninguém é obrigado a brigar, pastor. Segunda liçãozinha: predisposição para ouvir. Essa é a melhor de todas. Porque a Bíblia está cheio de versículos para a gente. Primeiro, sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para... Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou falar umas verdades, não vai produzir nada. Pronto para ouvir, tardio para falar. Dá para melhorar? O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo, está na Bíblia? Dá para melhorar? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você conhece alguém que responde antes? Eu acho um barato. O Salmo 139 diz que só Deus sabe quando a palavra vai chegar na minha boca. A palavra ainda não me chegou à boca e tu, Senhor, já conhece inteiro. Tu, Senhor, e alguns. Tem gente que tem esse dom, pastor. Ele ora 10 anos para o marido um dia chegar em casa e falar A, porque o marido sempre fala B. Aquele dia, a pessoa não sabe, mas o marido ia falar B. Mas ela esqueceu que ela ora 10 anos. Quando ele vai falar B, ela fala assim: nem vem, porque eu já sei o que você vai dizer. Você conhece alguém que já sabe o que você vai dizer? A gente chama de mãe de Ná. Adivinha antes. Ô amigo, só Deus sabe o que você vai dizer antes de você dizer. Mas tem uns que querem. E tem uns ainda que respondem antes de ouvir. Posso fazer uma pergunta? Amarelo. Mas eu nem fiz a pergunta, mas eu já sei o que você vai perguntar. É amarelo. Não ia falar disso. Olha o problema. Eu acho que em alguns casos, o diabo nem vai. O diabo vê aquela arapuca e ele fala assim: é melhor a gente nem ir para os demônios. Eles vão trazer confusão para nós. O diabo fala assim: esse povo está bagunçado demais. Olha, eles falam juntos. Aí um demônio mais inexperiente fala: não, vamos lá, vamos atormentar. Aí o mais experiente fala: não tem o que fazer, já está atrapalhado, olha lá. Agora ele vai responder antes de ouvir, presta atenção. Aí um responde antes. O diabo fala: lá, nem precisa a gente ir lá. Olha isso. Maçã de ouro, é rico, né? Rico. Colocado numa salva de prata. É a palavra dita a seu tempo. Chegou rebolando Davi. Ô Mical, a gente vai namorar hoje? Não sei, querido. Toma um banhinho, você pulou muito. Briga não. Vai chegar a hora de você falar para ele da dança. E vice-versa. Senão você mata o passeio. Senão você mata a viagem. Senão você destrói o que é a vida. Não é para responder antes do tempo. Predisposição para ouvir. Como maçã de ouro em salva de prata. Quer ver outro jeito bom de resolver problema? Qual é o real problema? Dança. Qual é o real problema? Escola da criança. Vamos conversar sobre escola. Eu não vou conversar sobre escola, porque agora você inventou de comprar um carro, aquela viagem não era para... Não, é muita coisa. Ainda mais para homem que não consegue 2 assuntos ao mesmo tempo. Quando seu marido se cala, é porque ele não consegue. Você já ouviu com Cláudio Duarte mais centenas de pastores dizendo que homem não trata 2 coisas ao mesmo tempo. Não trata mesmo. Deus nos fez assim. Uma coisa de cada vez. Você quer discutir o quê? Escola. Aí ele vai lá dentro da caixa dele e fala: escola. Achei, pode falar, vamos falar de escola. Se você mudou o negócio no meio do caminho para
curso. Não. Nós estamos na escola, estamos no curso. Qual é realmente o problema? Eu já peguei briga de casal na igreja, que quando eu fui separar, eles não sabiam mais pelo que começou a briga. O pastor já viu isso. O que está acontecendo aqui? Foi ele! Foi ela! Ele o quê? Ele... Não, o que fez essa briga? É ele que é ruim demais. Não, o que começou... Não sabia. Foi o Satanás que entrou lá e plantou intriga, porque se nem eles sabem o real problema, vão resolver o quê? Quer ver outra coisa para arrumar? Trate com calma. Quem lembra desse cara? Os mais maduros sabem que esse é o Hulk original. Os outros de computador não dá metade desse. Esse é o original, porque esse a gente sabia quando ia transformar, não sabia, pastor? Ele olhava para a câmera. E se você olhar a propaganda de 30, 40 anos atrás, é sempre a mesma. Ele está trocando o pneu do carro e o narrador está dizendo: o David Banner é um cientista que achou o raio gama e agora toda vez, olha que frase, que ele é contrariado, a criatura aparece. Você conhece alguém assim? Ele é legal, mas toda vez que ele é contrariado, a criatura aparece. Essa é a narração do começo do filme. E eu me lembro, ele está trocando a chave do carro assim e chove. É de dar raiva também, né, irmão? Você está trocando o pneu do carro, chove. Uma chuva fria, já começa a dar raiva nele. Aí eu me lembro do comercial que solta a chave e machuca a mão dele. Oh, você já está molhado, no frio, pneu furado. Aí ele olha para a câmera. Aí você já sabe o que vai acontecer. O que acontece? Ele transforma. Ele pega o carro antes do filme começar e ele joga lá no barranco. Pode olhar. Como é que termina todo o filme do Hulk? Sozinho, rasgado e com música depressiva. E sem carro, porque ele jogou o carro fora antes do filme. E eu estou brincando muito hoje para você entender a seriedade disso. Sabe o que vai acontecer quando você trata tudo com nervosismo? Vai terminar sozinho, rasgado e sem carro. Quinta e última e encerro agora. Ufa! Aprenda a ressaltar a virtude e não as falhas. Fiz um curso hoje, pela terceira vez. Chama-se Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup dos Estados Unidos. 2 milhões de pessoas entrevistadas descobriram que existem pontos fortes em você que não tem em outro. E esses pontos fortes são o seu DNA. Você é isso, ou seja, você tem um jeito de ver a vida que é único. A chance de uma pessoa e a outra estar com os mesmos pontos fortes no mesmo ambiente é de 1 em 33 milhões de pessoas, ou seja, você é único. E se você perceber, nós aprendemos a vida toda que tudo que você é ruim, você tem que melhorar. E esse curso diz o contrário. No que você é ruim, você não consegue melhorar, você não foi feito para isso. Você deve gerenciar o que você é ruim, porque você tem que dar conta, mas você deve focar no que você é bom. Quem era o Davi? Salmista, rei, general, profeta, homem segundo o coração de Deus, tudo aquilo que nós sabemos que ele era. Ele tinha pontos fortes, sim ou não? E tinha ponto fraco. Qual era o ponto fraco dele? Dança. Quando você foca, aquilo expande. Eu não estou dizendo fechar os olhos para problemas, mas é uma escolha. Às vezes eu estou com alguém que tem 5, 6 virtudes lindas, pastor, lindas, mas os meus olhos vão naquele problema. Tudo que você foca expande. Você precisa escolher no que você vai focar. Precisa arrumar a dança do Davi? Precisa. Mas tem como arrumar isso com conversa, com diálogo, com ajuda. E não transformando um assunto em 6.
Um exercício para toda a vida, não vou fazer por causa do tempo, é você pegar meio papel sulfite, faça isso em casa, meio papel sulfite. De um lado você vai escrever do seu jeito, pontos fortes, do outro. Olha que lindo, pastor. Bonito, inteligente, trabalhador, bom pai, amigo, tem pontos fortes. E do outro lado você vai escolher pontos fracos para escrever. Pastor, então em vez de meia papel sulfite, podia ser uma cartolina? Não, escute. Para cada 3 elogios, direito a uma crítica. Pastor, mas eu não tenho tantos elogios para fazer e vejo muitas críticas. Não escreva. Não foque. Porque tudo que você foca expande. Eu não estou defendendo Davi. Davi está errado. Mas ele não era uma pessoa ruim, pastor. Você não pode simplesmente transformar um problema em 6. Existem mulheres aqui que são mulheres abençoadas de Deus, têm alguma dificuldade. Nós não podemos transformar isso em 6, em 10 problemas. Nós temos que focar no que a pessoa tem de melhor. Pensa bem. Grudou o arroz. Boa mãe, trabalhadora, cristã genuína, em primeiro lugar. Pensa. Dedicada, mas grudou o arroz. Você vai focar no quê? No elogio ou na falha? Se você foca na falha, tudo aquilo se perde. Eu termino dizendo que quando eu fui me casar, eu recebi 2 chaves. Uma é 5 linguagens do amor. A outra é que eu e a Roseli resolvemos tirar 2 palavras do nosso vocabulário. Pastor, não temos briga na nossa casa por causa dessa chave. Sem perceber, a palavra sempre e a palavra nunca põe muita força na outra expressão, e não é verdade. Por exemplo, eu fiquei de pegá-la às 5 horas da tarde em Paulínia, ela trabalhava lá. Mas naquele dia eu cheguei às 5h15, deixei ela esperando 15 minutos. Quantas vezes eu cheguei antes das 5? Mas naquele dia eu cheguei às 5h15. Você imagina se ela disse, você sempre atrasa? E todas as vezes que eu acertei, não valeu. Porque a palavra sempre generaliza. Ou, você nunca chega no horário. E todas as vezes que eu cheguei, o senhor entende? Então nós resolvemos tirar do vocabulário a palavra sempre e a palavra nunca. Adivinha? As coisas ficaram do tamanho que elas são. Hoje atrasou. Mas não é sempre. Não foi nunca. Você pode fazer pequenos ajustes. Eu desafio você pegar esse papel na sua casa. Não lembra de 3 elogios? Não coloque a crítica. Você precisa orar pelos seus olhos, porque tem coisa maravilhosa nessa pessoa. Assim como Davi tinha coisas maravilhosas, mas tinha o problema da dança. Não posso deixar a dança suplantar tudo o que ele tinha de bom e perder o casamento como ele perdeu. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que quando você está fazendo a obra de Deus, está em Apocalipse capítulo 2, Deus está elogiando uma igreja, de repente ele diz, mas eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Olha o versículo 5, lembra onde você caiu. Onde foi que você caiu nesse negócio? Você caiu onde? Você caiu na comunicação? Você caiu naqueles erros como falei uma palavra boba, respondi sem pensar, eu dei uma desviadinha de assunto, aí eu acabei explodindo na frente dos outros. Onde caíste? Lembra de onde caíste. Arrepende-te. E volte à prática das primeiras obras. Eu quero orar para você que quer disposição de não brigar. Nem que o outro queira brigar, briga só. Eu não vou mais brigar com você. Quem quer brigar, eu não vou brigar com você. E não adianta fazer essa cara, não vou brigar. É isso. Predisposição para ouvir. Não é hoje e não dá tempo. O ciúme pega aqui, ó. Eu não sei porque você chegou atrasado, mas o ciumento elabora 1 milhão de coisas. Só existe dentro dele. Quando a pessoa chega para contar que o pneu do ônibus furou, já perdeu aquela noite. E perdeu o respeito. Predisposição para ouvir. Predisposição para achar o verdadeiro problema. Pelo que estamos brigando, querido?
Predisposição para tratar com calma. Não transforma na criatura, não vai resolver, só vai jogar o carro lá embaixo. E ressaltar a virtude. Vamos colocar de pé. Eu entendo que a nossa programação era para terminar um pouco antes, mas a primeira parte estendeu. Eu peço perdão porque eu não podia deixar de falar essas coisas para você. Quem veio falar aqui não é outra pessoa, a não ser quem vive como você, gente que descobriu que dá para ter um caminho tão bom, tão gostoso. E eu termino dizendo como eu disse que ia terminar. Agora você precisa responder, porque você ouviu. Deus sempre fala, mas você precisa responder. Pode fechar os seus olhos. Vamos todos nós. Minha filha, por gentileza, você pode me ajudar aqui? Olha só, você precisa responder em que nível você está. É o nível 4? Só fala da educação. É o nível 3? Fala dos outros. É o nível 2? Fala de pensamento sem se comprometer? Ou é o nível 1, que é cúmplice? Responda para Deus o que é e o que você quer que seja. E eu quero orar por você que vai responder, olha, eu quero esse negócio aí de não brigar. Eu quero esse negócio de ouvir antes de falar. Eu quero esse negócio de identificar o problema. Eu quero esse de tratar com calma. Não quero mais virar Hulk, não. Essas são coisas que você pode aprender. Você pode aprender. Olha, você nasceu sem falar nenhuma língua. Você aprendeu a falar o português. É a língua mais difícil da terra. Você fala ela. Você escreve. Você é capaz de aprender o inglês, uma segunda língua, o espanhol, uma terceira língua, o mandarim, quarta língua. Você é capaz de aprender a dirigir, aprender a tocar um instrumento. Você é capaz de aprender matemática. Você é capaz de aprender a mexer no computador, construir uma casa. Você aprende tantas coisas. Você pode aprender a se comunicar. Porque não faltou unção na casa de Davi, nem amor. Faltou comunicação. Talvez você seja essa pessoa que transforma um assunto em 6. E Deus te trouxe aqui só para te dizer, eu te amo, quero te ajudar a melhorar, mas você precisa melhorar. Eu vou orar por você. Se uma dessas coisas é para você, aí no seu lugar, põe a mão no seu coração assim. Pai querido, Pai celestial, nós estamos aqui na sua presença, sem nenhum constrangimento. É por isso que nós colocamos a mão no coração. Vergonha do quê? Vergonha do Deus que tudo sabe, vergonha do Deus que tudo vê, vergonha do Deus que me ama e me trouxe aqui para então tratar o meu coração. Isso é prova do seu amor, é prova do seu cuidado, é prova de um pai que está corrigindo a quem ama, e a sua palavra diz isso. Deus corrige a quem ama. Louvado seja o seu nome por essa declaração de amor. Ó Deus, eu quero orar para que ele tenha predisposição. Quer dizer, antes de qualquer coisa, ele já quer isso. Antes de qualquer coisa, ela já quer isso. Predisposição de não brigar, de ouvir. Efatá. Abre-te. Abre-te ouvido, para que você possa ouvir. Abre-te em nome de Jesus, ouvido. Ouvir mais. Predisposição de identificar o real problema. De tratar com calma. E de ressaltar virtudes. Assim como aprendemos outras coisas, nós vamos aprender essa também. E vamos colher, porque a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que souber usar, comerá do seu fruto. Hoje nós saímos daqui com o desafio, diagnosticados e sabedores de que área precisamos trabalhar, e vamos trabalhar, porque o Senhor é conosco, e o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Amém, amém. Fique de frente para sua esposa. Eu não vou fazer o que você está pensando. Ó, já tem uns abraçando e beijando. O povo é só de frente. Aquele olhar que você deu para ela que conquistou ela. Olha para ela, não olha para mim não.
Os mais maduros sabem como é que fazia, levantava a sobrancelha. Os novos não sabem. A gente fazia assim, ó. Os novos não sabem nem mexer a sobrancelha. A gente tinha que aprender. Fala assim, ó, meu amor. Fala, aquele olhar seu. Deixa eu voltar. Fala. A dormir na cama, querida. Fala. Fala assim, ó, esse sofá vai acabar comigo. Agora dá um abraço carinhoso nela aí, dá um abraço carinhoso nela. Abraço da Igreja do Nazareno Esperança para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa o avançar do tempo. É um privilégio estar aqui com o senhor, com a sua família, com a sua igreja. Muito obrigado. Deus abençoe.